Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Um dia virá outra vez o Senhor, ao céu Ele nos levará. Ali cessarão todo mal e temor, e Deus tudo dominará. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Se é possível agradar ao Senhor, pois o justo vive da fé. Os salvos confiam no seu Salvador, pois sua palavra é fiel. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Sim, vivo por fé, Ele me guardará. As lutas que vêm para os crentes daqui não há de se comparar. A glória celeste queremos fluir lá no nosso querido lar. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Se vivo por fé, Ele me guardará. Ouvintes amados, num sentido, nós não devemos ter homem algum na nossa frente. Somente Deus, somente Jesus Cristo, somente a sua palavra.
deixando as coisas que para trás ficam, prossigamos para o alvo, que é Cristo. O profeta desta era, no apogeu, no auge do seu ministério poderoso de ressurreições, de curas maravilhosas, sem nenhum comércio, sem nenhuma chantagem, disse: não olhem para mim, olhem para Cristo. Um verdadeiro mensageiro sempre leva o povo a Cristo. Agora, por outro lado, nós devemos ter homens na nossa frente, como exemplos de fé. A Bíblia, que apresenta Cristo como o único Salvador e como o único alvo no qual devemos basear a nossa fé, também nos aconselha, mostrando exemplos de homens do passado. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, nós encontramos o significado verdadeiro, a verdadeira tradução, interpretação da palavra fé. Está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Então a fé, nós já sabemos o que é: o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Na mesma carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 38, está escrito: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então está aí. Sabemos o que é fé, e sabemos de que o justo vive. Vive da fé. Mas o que é fé? Fé é uma coisa que se espera, é prova das coisas que não se veem. Quando o mundo está vivendo pelo que pega, pelo que se vê, o justo deve viver sobre o fundamento do que se espera e do que não se vê. Então vamos lembrar nesse instante que, para nos ajudar, o Espírito Santo, usando aqueles que escreveram a Bíblia Sagrada, fez menção de homens cuja fé é modelo, é exemplo, cujas vidas devem ser imitadas, para que sejamos de fato justos. No Salmo 1, a Bíblia diz que o justo não anda segundo o conselho dos ímpios, não se veste, nem tampouco procede segundo as propagandas, segundo os conselhos carnais naturais das mulheres ímpias, desintegradas de Deus e de todo princípio cristão. Sim, isto é verdade, nenhuma mulher justa tenta imitar a Jezabel e andar segundo os conselhos destas ditadoras de moda. Mas a Bíblia diz que elas devem ter Sara como alvo. Em 1 Pedro capítulo 3, a mulher justa tem o seu figurino.
Em 1 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 9, a mulher justa tem a receita de sua conduta, de seu porte, de sua maneira de se portar em relação ao seu marido e também de suas vestes. Em toda a Bíblia Sagrada nós encontramos o conselho de Deus através de pessoas que obedeceram. O mundo está sob conselhos. O mundo está sob propagandas. A propaganda se tornou a alma do negócio. Não se pode entrar num estabelecimento e ver a propaganda de uma peça ou de qualquer outra coisa sem que vejam uma mulher desnuda com uma frase de insinuação. Oh, isto é terrível. Isto quer dizer que o mundo não está vivendo por fé. E automaticamente quer dizer que este mundo que vive sob propagandas insinuantes, usando a arma que Satanás sempre usou desde o princípio para levar a humanidade ao caos. Esse mundo, por mais bem aparente que queira se apresentar, Deus não tem prazer nele. Isso é uma conclusão escriturística. Isso é uma conclusão da verdade. Ou nós estamos na verdade ou estamos na mentira. Se estamos na verdade, somos filhos de Deus. Se estamos na mentira, somos filhos do diabo. Não, absolutamente. Deus não é pai de todo mundo. Deus pode ser criador, mas pai é somente daqueles que recebem a adoção pelo sangue de Jesus Cristo e passam a viver pela fé. Então a Bíblia nos apresenta homens e mulheres como alvo? Sim. No caso citado, Abraão. Em Hebreus capítulo 11, versículo 8 está escrito: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Uma coisa é certa, ouvintes. A Bíblia diz que ele estava plenamente convencido que Deus podia cumprir perfeitamente o que havia dito que ia fazer. Aqui está o segredo da verdadeira fé. Esta aqui não é uma fé trazida a nós, aos nossos corações, através de um sistema religioso. É uma fé que é trazida aos nossos corações pelo próprio Espírito Santo, vindicando a palavra de Deus no nosso interior, confirmando as promessas. Toda a promessa da Bíblia Sagrada é para os filhos de Deus. Mas uma coisa é certa, que cada filho de Deus, particularmente, recebe esta promessa em si, dentro de si, pelo Espírito Santo. Isto porque ela individualmente, darão até suas próprias vidas, pelo que o Espírito Santo vivifica em suas almas, em seus corações. Como é bonita a vida de Abraão. Mas quem quer vivê-la? Como é bonita a vida de todos os patriarcas e de todos aqueles que são modelo, exemplos da fé. Mas quem quer viver a vida que eles viveram? Quem quer deixar, como Moisés deixou, de ser chamado filho da filha de Faraó,
ser, portanto, um faraó, para sofrer por um pouco de tempo com o povo de Deus no deserto, que estava sob uma mensagem? Isso nem todos. Mas há um povo, há um homem, há uma mulher, que como Abraão e Sara, estão também plenamente convencidos que Deus pode cumprir o que tem dito que vai fazer. A Abraão ele prometeu um filho. A nós ele tem nos prometido um filho. Esse filho tem sido dado a nós, vivificado em nossos corações. E o amor que nós temos por Jesus Cristo não é introduzido através de um sistema religioso, conforme já falamos, mas sim pelo Espírito Santo. Um dia esse filho se manifestará nas nuvens. Esse filho foi sacrificado, mas um dia ele se manifestará nas nuvens, porquanto a morte não pôde detê-lo, retê-lo na sepultura. Daí então a razão da nossa fé, a justificação da nossa fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas que povo é este? Que povo místico? Que povo estranho? Um povo que vive fundado num fundamento de coisas que se esperam, tendo provas de coisas que não se veem. Esse é o povo de Deus. Esse é o povo revelado pelo Espírito Santo. Que homem é este? Que mulher diferente é esta? Sim, ele é Abraão. Ela é Sara. Eles foram visitados por Deus. E eles têm fé na palavra de Deus, na promessa de Deus. Que homem estranho é este? Este Noé, que prega uma arca, coisa completamente contrária aos nossos princípios e conhecimentos técnicos, científicos, dizendo que vai chover, que vai cair água sobre a terra. Que homem é este que vive separado de toda a sociedade? Que homem é este? Que mulher é esta? Que família é esta? Este é um povo que tem a palavra de Deus e goza das promessas do Senhor e que tem a fé que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esperar, crer, viver da palavra é para o justo. Abraão deixou uma atitude que deve ser imitada por todo crente, por todos os filhos de Deus. Atitude de fé é atitude contrária à razão, aos sentidos humanos. Por isso, o verdadeiro cristão é um louco para o mundo dominado pelos sentidos, pela razão, pela imaginação, pela consciência, pela visão, pela audição, pelo paladar. O mundo está controlado pelos sentidos, que por sua vez é controlado pela dúvida. O mundo natural está sem Deus, ainda que cantando e pregando a Deus, como Caim estava sem Deus, porque os seus sentidos estavam dominados, inspirados por uma semente que não procedia de Deus. Ele não tinha a vida de Deus em si. O gês não foi de Deus. O gês não veio da criação original como homem. O gês que estava em Caim veio da serpente. Ele só podia ser do maligno, como disse São João, se o gês que o gerou fosse do maligno. E ninguém mais pôde ser usado por Satanás, senão pela serpente, que é o seu próprio tipo.
aquele animal ereto e tão lindo, tão formoso e tão astuto que podia falar e convencer, deveria ser usado pela serpente, por Satanás. Não podia ser outra pessoa. Tinha que ser uma Dalila para furar os olhos de Sansão. Não era um exército de homens verdadeiros, de homens lutadores pelos filisteus, que podia arrasar com o homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Era uma Dalila formosa e linda. Era uma Jezabel, era uma Herodias que podia pedir a cabeça do profeta de Deus. Não é outra coisa que Satanás está usando até hoje. Mas, ó povo de Deus, nós vivemos sob sua promessa e sabemos que Deus é poderoso para cumprir a promessa que tem feito. Não importa o que digam as denominações, quando argumentam que estas coisas são falsas, que esta mensagem não é de Deus. Não importa, a mim não importa o que eles dizem. Eu todavia creio que se o rifle está bem ajustado, com a pontaria certa, certamente dará no alvo. O nosso alvo não pode ser aquele cantor, aquela cantora, aquele artista, aquela artista do Evangelho, porque tudo já tem no Evangelho. O iê evangélico, o rock roll evangélico. Se o povo de Deus vivesse pela fé, esses hinos apodreciam em suas prateleiras, como o fumo, o álcool, apodreceriam nas prateleiras também, porque não há tanta vergonha, tanto mal causado por essa classe de evangelho no mundo, como tem se causado nesses dias. Mas onde está a refutação? Onde está o protesto? Por que foram apelidados de protestantes? O ex-padre Aníbal disse: todo mundo protesta hoje, menos os protestantes. Isto é a grande verdade. Agora é certo, irmãos, que se um crente está correto com a palavra de Deus, ele dará exatamente em toda a promessa da palavra de Deus, uma após outra. Uma após outra. Ele estará persuadido pela palavra, convencido pela palavra, convicto através da palavra, e passará a viver pela palavra. Isto naturalmente choca os pensamentos humanos, mas se uma vida de fé choca com a vida de dúvida, se uma vida do evangelho verdadeiro tem que chocar com essa vida de um evangelho insípido, de um sal insípido pisado pelos homens, também a mensagem, a pregação da palavra verdadeira tem que chocar com estes pensamentos que não produzem de maneira alguma atitudes e vidas de acordo com a vida daqueles que creram na palavra de Deus. Mas é tempo de Deus tomar a você ou Satanás tomar a você. Ninguém tem o diabo como alvo, mas olha para aqueles que são usados pelo diabo, se vestem como elas se vestem e procedem como eles procedem. Ah, sim, então o alvo é o homem e a mulher. Mas Pedro disse: olhai para Sara. Sede imitadores de mim, como eu sou de Cristo, disse São Paulo. Não tenha invejas do ímpio no seu progresso. Não, mas volte para Deus. Seja justo e viva pela fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a todos por ter parado nesta quinta-feira maravilhosa para ouvir o programa Fé para Vencer. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você,
localizada ali no Novo Gama, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Ali fica ali no bairro Pedregal, aos fundos do supermercado da mamãe. Leve sua família. Amanhã, sexta-feira, grande culto teremos ali de pregação, ensino da palavra de Deus às 19 horas. Todos os nossos cultos, nossas programações são divulgadas através de nossa página na internet. Acesse a nossa página tabernaculodafebrasilia.org.br. Você assistirá todos os nossos cultos, programas de rádio. Isto é bênção para você. Mas esteja lá na igreja ao vivo com toda a sua família. É bom ter você ali, viu? Ali no Novo Gama, em torno de Brasília, na quadra 479, lote 16, bairro Pedregal, ali no Novo Gama. Em Taguatinga Norte, fica na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar. Os nossos cultos em Taguatinga são todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Não percam, participem, Deus tem uma bênção para você. Não desligue seu rádio, temos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Prova, meu Pai, te peço em oração, de todo mal, liberta-me, Senhor, também da transgressão que oculta for. Chamo meu, quero gastá-lo no serviço teu, minhas paixões tu
podes dominar. Eu me submeto em mim, vem sempre estar. Lá do alto céu, o avivamento vem a começar em mim e indo além. O teu poder, tuas bênçãos, teu favor, concede aos filhos teus, ó Pai de amor. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ouvintes amados, o auto-julgamento tem levado no passado e mesmo no presente muitas pessoas à salvação. Nas Escrituras nós temos vários exemplos, como seja o caso daquele publicano pecador, que depois de insultado por aquele fariseu, pela oração daquele fariseu, o fariseu chegou ali e se garbou, se gloriou diante de Deus, por não ser como aquele publicano. E por isto estava inchado e cheio de si, não encontrava condenação alguma, repreensão alguma em si, enquanto que o publicano pecador, humildemente, orou dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, miserável pecador. Resultado, Jesus disse que aquele desceu justificado para a sua casa. Creio que muitos dos meus irmãos nesta hora já estão se lembrando do caso dos dois ladrões crucificados ao lado de Cristo. Quando um deles, fazendo auto-julgamento, julgando-se a si mesmo, foi para o paraíso, porque Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus disse para aquele homem que julgou-se a si mesmo, reconhecendo que os seus atos, que a sua vida, as suas maneiras, de fato mereciam levá-lo à cruz. E aquele sofrimento que ele estava enfrentando era de fato justo, porque ele merecia. Ele reconheceu isto
fez o auto-julgamento, julgou-se a si mesmo e recorreu a Cristo. Agora notemos no Velho Testamento, quando aqueles grupos de 50 foram a Elias, e eles chegaram ali, dizendo, ó homem de Deus. Então Elias dizia, bom, eu sou homem de Deus? Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e vos mate agora. E o fogo vinha ali e queimava todos eles. O segundo grupo, a mesma coisa. Mas no terceiro grupo, a coisa foi diferente. Oh, meu Senhor! E chegou completamente diferente. Buscando lá no princípio, nós vamos encontrar uma coisa interessante para este assunto, Caim e Abel. De que maneira Caim chegou a Deus? De que maneira Abel chegou a Deus? O sacrifício de Abel era um auto-julgamento. Por revelação divina, Abel ofereceu justamente aquilo que Deus requeria. Porque sem derramamento de sangue não há remissão. E Abel ofereceu um substituto no seu lugar. Pensemos um pouquinho quando São Paulo está falando no texto base para a Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão, e beba deste cálice. O apóstolo São Paulo estava responsabilizando o membro da igreja a examinar-se a si mesmo. Em outras palavras, o apóstolo diz, eu tenho-vos dado o espelho de Deus, eu tenho-vos dado a palavra de Deus, através da qual vocês poderão com precisão, com certeza absoluta, julgarem-se a si mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Aqui está, meus ouvintes, onde os credos e os dogmas caem por terra. E caindo, disse Jesus, um cego caindo no buraco, o outro que está sendo guiado por ele, logicamente tem que cair. E caindo os credos e os dogmas, aqueles que estão crendo de acordo com os credos e os dogmas humanos, eclesiásticos, têm que cair com eles. Isto porque, se uma mulher vai examinar a sua vida antes de tomar a ceia, mas à luz do credo, da doutrina que ela recebeu, ela não vai encontrar nada que lhe condena, pois a sua vida preenche perfeitamente a doutrina daquela igreja. E quem sabe até com vantagens, quem sabe até excedendo a justiça dos demais. O homem vai julgar, examinar-se a si mesmo, à luz da maneira que ele crê, que ele tem recebido. Ele nunca vai se condenar. Ele nunca vai encontrar nada para se corrigir. E São Paulo disse que com isto ele come e bebe indignamente. Come e bebe para a sua própria condenação, por falta de discernimento do corpo do Senhor. Vejamos aqui a profundidade, vejamos aqui o valor tremendo do auto-julgamento. À luz da palavra, a mulher apanha as Escrituras em relação às mulheres. Leia a palavra de Deus, como sempre eu dou exemplo. Leia 1 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 9.
Leia os deveres domésticos na carta aos Efésios, aos Tessalonicenses. Leia 1 Pedro, capítulo 3. Faça um auto-julgamento olhando para este espelho, como está escrito, a palavra de Deus. Aí então você vai ter um auto-julgamento, julgar-se a si mesmo de uma maneira tal que você possa ficar descansada, confiada no Senhor, porque você está recebendo o julgamento da palavra de Deus. Não alguém ali frouxando a palavra de Deus para você, relaxando a palavra de Deus para você. Eu não estou acusando a ninguém. Eu estou procurando a salvar as pessoas, porquanto esta salvação tem chegado a mim. E Jesus disse: de graça recebestes, de graças dai. Vejamos o que São Paulo diz na segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e benignidade, porque virá tempo. Agora veja, que tempo seria este? Não é porventura o tempo em que estamos vivendo? Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Veja, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, não sofrerão um julgamento que deve começar dentro da casa de Deus, conforme está escrito em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Você crê nas Escrituras? Você crê em Jesus Cristo? Você crê em Deus? Você crê na palavra de Deus? E como você poderá resistir isto? Como você poderá negar estas coisas que você está ouvindo e ainda pensar em entrar nos céus, em estar no lugar puro, santo, incontaminado, sem morte, sem adultério, sem cobiça, sem mentira? O que nós seremos nos céus, nós temos de ser aqui antes. Ninguém duvide disto, ninguém se iluda. Foi para isto que Cristo morreu, derramou seu sangue, para nos purificar da má consciência, dos nossos pecados, para que o Espírito Santo pudesse habitar em nós, nos oferecendo assim o caráter de Cristo. Você sabe que se você é um mentiroso aqui, do outro lado você é um mentiroso. Você passa para outra vida como um mentiroso. Por isso a Bíblia diz: os mentirosos não entram no reino dos céus. Se você é um adúltero aqui, fique sabendo, você passa para a eternidade como adúltero. Se o filtro religioso que você tem aqui não filtra estas coisas, fique sabendo, este filtro é do diabo. Esse filtro, por mais bonito que ele seja, ele é de Satanás, é para te enganar. Não se engane, mulher. Aquilo que você for aqui, você será na eternidade. Você será diante do julgamento.
Então, o que somos nós? Não somos nada. Nós somos miseráveis pecadores. Mas há uma escritura que diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Suportaria você o julgamento de Deus? Ou você ama um ensinador, uma doutrina, um ensino que combina com suas concupiscências, com seus desejos carnais? Agora fique sabendo que se você não se julga a si mesmo aqui à luz da palavra, você será condenado com o mundo. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Aqui está dizendo São Paulo, para não sermos condenados com o mundo. Está falando da noiva, 1 Coríntios capítulo 6. A noiva não entrará em julgamento na eternidade, no juiz branco, porque ela estará sentada no trono. A rainha com o rei, julgando até os próprios anjos, julgando o mundo. Leiam 1 Coríntios capítulo 6. Então, quando é que nós recebemos o julgamento? É agora pela palavra. E qual palavra é esta? Deus enviou um profeta para revelar as Escrituras. Mas aqueles que, tendo comichão nos ouvidos, não querem esta palavra, não suportam a sã doutrina. Espero que eu não esteja falando a pessoas que estejam com seus ouvidos tão cheios de comichões a ponto de rejeitarem tão grande verdade, porque as Escrituras nos interrogam nesse instante. O Espírito Santo nos interroga nesse instante. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Se não atentarmos diligentemente para aquilo que temos ouvido e aprendido de quem? Dos apóstolos, de Jesus Cristo, dos profetas. A fé da verdadeira igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A Bíblia diz em Efésios, capítulo 2, versículo 20, ela não está edificada sobre Pedro, humanamente falando. Ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E qual foi o fundamento dos apóstolos e dos profetas? Qual foi? Foi o assim diz o Senhor? Foi as Escrituras? Comece lá do princípio e veja qual foi o fundamento de Moisés. Qual foi o fundamento de Noé? Qual foi o fundamento de Elias? E de todos os profetas? Qual foi o fundamento dos apóstolos? Esta é a revelação. E a igreja que está edificada sobre este fundamento, esta é aquela que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a igreja é você. Por que você está sendo vencido por tudo que aparece no mundo? Não há rejeição, não há condenação em si, porque você analisa a sua vida através de um evangelho mesclado, de um sal insípido, então aquilo não arde na sua ferida. Põe um sal insípido numa ferida, num corte para ver, não acontece nada, mas põe um sal verdadeiro numa ferida, num corte, para ver o que acontece. Põe esta mensagem do profeta nas igrejas, para ver o que acontece. Ó Pai bendito e Deus amado, agradecemos porque ainda temos tempo de nos assentarmos num banquinho e analisarmos estas coisas e pormos as nossas mãos em nossas consciências e pensarmos que pessoas nos convém ser em santo trato e piedade, sabendo que todas as coisas que prenunciam o fim estão diante dos nossos olhos, nuas e patentes diante de nós. Meu Deus,
sacode a cada alma nesse instante, sacode a cada coração nesse instante, com aquele alarido de Deus, que é a mensagem do dia. Desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Gente preciosa, agradecemos a todos por ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. É um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Convidamos a você e toda a sua família a participar conosco de nossos maravilhosos cultos de bênçãos que temos aqui em Brasília. A nossa igreja ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, em torno de Brasília, ali próximo ao Gama, né? Do outro lado está o Novo Gama. A nossa igreja fica ali no bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Não perca, não deixe de participar, de estar conosco ali, participando, adorando e louvando o grande e santo nome de Jesus Cristo, que é bênção para todos nós. Amanhã, sexta-feira, às 19 horas, culto de ensino e estudo da Palavra de Deus. E domingo, 8 horas da manhã, escola bíblica dominical. Domingo, às 18 horas, o grande culto da noite. Leve sua família ali na quadra 479, lote 16, no Novo Gama, bairro Pedregal, viu? Em Taguatinga Norte, está na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 18 horas. Grandes bênçãos, cultos abençoados temos ali. Não deixe de estar conosco, presente ali com toda a sua família. É bênção para você. Deus os abençoe. Tenham todos um bom dia, uma boa tarde na paz do Senhor Jesus. E amanhã estaremos de volta aqui com mais uma programação de Fé para Vencer. Abraço, Deus os abençoe. Tu tens a melhor ocasião de te entregares de coração. Venha Jesus que te dá salvação. Vai-se o bom tempo embora. Venha Jesus, o bom Salvador. Ele por ti já sofreu grande dor, sangue verteu no Calvário. Dá-te perdão plena.